Olá, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Pedro Munaro, sou jornalista aqui do Repórter Guaibense. E como toda quinta-feira, nós temos a nossa live, Papo Guaibense. Durante as eleições, que termina agora domingo, todas as quintas-feiras nós temos lives com candidatos à Prefeitura de Guaíba. Nessa última quinta-feira antes das eleições, nós temos a candidata Líbia Aquino, do Partido PSOL. Então, nós temos 1 hora de live para conversar com a candidata. Eu, que pessoalmente conheço, ela já me aturou nos corredores da escola como jardim, né? Então, Líbia, eu desejo a nós uma ótima live. Também queria lembrar que nós temos apoio da União das Associações de Moradores. E passo a palavra a ti, Líbia. Seja bem-vinda. Obrigada, Pedro. Olá a todos os internautas que nos assistem, a toda a militância de esquerda desta cidade e de fora dela também. Eu sou Líbia Aquino, estou candidata a prefeita de Guaíba pelo PSOL, estou acompanhada pelo vice, o Eduardo Ferreira. E nós temos um coletivo. Esse coletivo concorre, disputa a Câmara de Vereadores de Guaíba e é formada por 4 candidatos. A professora Dani Peretti, a psicóloga Liane Tonelotto, o funcionário público aposentado Clodoaldo e o professor Bruno Silveira, que é professor nas 2 redes públicas, na municipal e na estadual. Estamos hoje tendo o privilégio de participar desta live, desse papo guaibense com o Pedro, onde certamente nós teremos a oportunidade de apresentar as nossas propostas para governar esta cidade. As nossas propostas, elas têm um cunho, uma linha que é nacional, mas em Guaíba nós elaboramos 11 lives, começamos no mês de julho, com o objetivo de ouvir pessoas em todas as temáticas que nós consideramos importantes para serem colocadas no nosso plano de governo. E após essas 11 lives, então nós fizemos mais 6 para apresentar o nosso plano de governo. Fizemos uma primeira, apresentando todos os nossos candidatos, e depois fizemos mais lives, onde nós fomos sempre às terças. Esse era o nome da nossa live, sempre às terças, apresentando a nossa proposta de governo. E hoje temos, então, este evento, que para nós é o último evento, haja vista que a legislação não permite que façamos mais eventos públicos, né, a partir da meia-noite de hoje, e é um prazer, eu repito mais uma vez, estar aqui com o Pedro conversando. Obrigada, Líbia. Candidata Líbia, eu pergunto uma pergunta, tu que eu acho que já concorreu a algum cargo público, eu queria saber o porquê. Por que tu decidiu, eu quero me candidatar a prefeita de Guaíba? Na verdade, Pedro, eu concorri uma vez, em 2010, a deputada estadual pelo PSOL, né? Eu moro em Guaíba desde 2001 e trabalho em Guaíba desde o ano de 98. Né? Então, vir para Guaíba, morar em Guaíba, foi uma decisão pessoal minha mesmo. Né? E quanto a estar candidata pelo PSOL, é uma tarefa político-partidária. Né? É uma tarefa porque foi uma decisão do partido, do coletivo, dos filiados, né, que eu fosse, então, a pessoa que representaria, junto com o Eduardo, as propostas do PSOL para a cidade. Porque o PSOL, diferente de todos os partidos que estão colocados nestas eleições, nesta cidade, trabalha para tomar essas decisões no formato coletivo.
Então, nós não pessoalizamos. Em vários lugares, em várias entrevistas, debates e lives que eu participei, as pessoas insistiam em perguntar quais eram as minhas propostas. E eu sempre respondi: as propostas não são minhas, as propostas são nossas, são do PSOL. Por isso que eu já iniciei hoje conversando contigo, dizendo as propostas, o grande eixo das nossas propostas para todas as políticas sociais e principalmente as políticas públicas que nós vamos gestar a partir de janeiro de 2021, elas foram construídas pelo PSOL desde o seu nascimento, né? Desde 2005, estas propostas estão colocadas no PSOL, desde que ele é reconhecido como um partido, Partido Socialismo e Liberdade, e elas estão voltadas, então, para todas as políticas públicas. O que se faz? Em cada município, a gente discute qual o melhor viés, qual a necessidade daquela cidade, aquela política, como ela será construída, como ela será pensada e, principalmente, como ela será realizada. E quais, candidata, quais são essas propostas que tu disse que foram construídas num grupo, num pessoal do partido do PSOL? Quais são as principais propostas? Eu quero saber as principais propostas para logo o início do governo, logo o início depois do dia 1º de janeiro. O nosso plano de governo, ele está centrado com um foco muito direto no servidor público e no serviço público. Mas por que isso? As pessoas falam tanto, a cidade tem problema aqui, a cidade tem problema ali, e aí a nossa resposta é: mas quem tem a responsabilidade de prestar o serviço? O funcionário público, organizado dentro de uma estrutura que é uma prefeitura. Então, por isso que nós pensamos, primeiramente, no servidor público. Dentro do serviço público, nós fazemos uma distinção, não em qualidade, mas é porque, inclusive, no município de Guaíba, há uma separação entre o conjunto do funcionalismo público separado do magistério. Então, em Guaíba são separados, eles não estão num único sindicato. Então, tem um de professores e tem outro do conjunto dos funcionários. Os professores, como tu deve saber, tem uma legislação nacional específica que rege, inclusive, uma coisa chamada piso salarial nacional. E, sabidamente, aqui em Guaíba, os professores estão com o seu piso atrasado. Este ano tem uma defasagem muito grande do piso. Então, nós estamos dizendo desde o início da nossa campanha e colocamos lá no nosso programa que nós vamos pagar o piso salarial nacional para todo o magistério de Guaíba. E tu sabe que esse piso não é só para os professores, ele é para os profissionais da educação. Então, tem direito professores e funcionários. Mas aqui no município de Guaíba, a maioria dos funcionários de escola são terceirizados. Então, eles não têm direito ao piso porque eles não são concursados. Aí entra outra proposta nossa. Nós queremos que todos os funcionários de escola sejam concursados, que eles sejam realmente profissionais da educação. Porque o funcionário de escola não pode ser alguém que não conhece a vida da escola. Ele tem que criar um vínculo com as crianças, ele tem que criar um vínculo com os adolescentes, desde aquele funcionário que fica na portaria, que recebe os estudantes, que recebe os familiares dos estudantes, passando pela pessoa que faz a merenda, pela pessoa que faz a limpeza, ou seja, o funcionário de escola, ele é considerado para nós e para a legislação e para o Fundeb como um profissional da educação. Então, ele não pode ser terceirizado, porque ele faz as formações junto com os professores, eles têm formação específica e eles têm que ter um plano de carreira também. Então, primeiramente, cumprimento
do pagamento do piso salarial nacional. Quem está nos ouvindo e está querendo, por exemplo, dizer, mas como que vai fazer isso? Vai sair pagando no primeiro dia? Claro que não. Ninguém vai sair pagando no primeiro dia. Provavelmente não se tenha, inclusive, esses dados até o final do primeiro mês. Mas há necessidade de se fazer um levantamento, de ver a defasagem, para que seja colocado em dia o pagamento do piso, e a partir do nosso governo só existe o piso. E sobre ele incidem as vantagens. A mesma coisa a gente está propondo para o funcionalismo público, porque o funcionalismo público de Guaíba, além de existir este funcionário concursado, tem uma figura muito estranha trabalhando no serviço público, que é o chamado terceirizado e o chamado CC. Nós somos contra os cargos de confiança e contra os terceirizados. Por quê? Quando uma prefeitura abre licitação para terceirização, de certa forma, rola, além de uma propina, para várias pessoas envolvidas nessa contratação, mas esse dinheiro que vai para terceirização é o mesmo dinheiro que foi arrecadado através de impostos pela população da cidade. E se foi arrecadado através de impostos, são taxas, são contribuições obrigatórias, este dinheiro deve voltar para o cidadão através de uma coisa chamada serviço público e deve ser também repassado para o funcionário público concursado através de salário. Então, uma série de reorganizações e de ajustes são necessários no serviço público de Guaíba. Por quê? As pessoas falam mal do servidor público e muitas vezes não é o servidor que está fazendo serviço, mas é um funcionário de terceirizada, que não tem compromisso nenhum com a Prefeitura de Guaíba, só tem compromisso com a empresa privada que contratou ele. Né? Então, ele não se envolve, não conhece a cidade. E o funcionário público, não. O funcionário público é alguém que estudou, que fez concurso e que mora na cidade. Então, ele conhece a cidade, ele vai aprendendo a cidade, ele conhece os projetos internos da secretaria na qual ele trabalha. Então, nós não temos uma primeira ação. Nós temos essa ação que é casada, voltada para o serviço público. Uma outra questão que para nós é muito importante é a discussão do plano diretor desta cidade. É visível o avanço imobiliário nessa cidade, o avanço de construções, o avanço de conjuntos habitacionais, inclusive em áreas verdes. Quando a gente anda ali perto do Colégio Augusto Meyer, ali na parte que pode ser frente da empresa de celulose, como pode ser vista por alguns como os fundos da empresa, mas está sendo construído um conjunto imobiliário numa área verde, né, que não tem muita visibilidade, mas é bem no interior ali do bairro onde fica o Colégio Augusto Meyer. Essas liberações, quem oferece para quem está construindo? É a prefeitura, né? Tem uma secretaria de obras que permite isso. Por isso que, além da necessidade de se discutir esse mapeamento, né, esse plano diretor da cidade, tem que se dizer que Guaíba é uma cidade que tem uma defasagem de aproximadamente 5.000 moradias populares. Há uma população em Guaíba que não tem casa, né? Então essas pessoas ou elas ocupam alguma área, né, que está lá disponível e elas vão chegando e vão colocando suas casas, ou elas estão morando muito à beira. Então são aquelas casas que se vê quando a gente sai bem para os arredores de Guaíba, que elas já ficam quase no começo das estradas vicinais do município,
e que são casas de papelão, de cartão, de plástico, e que isso, de certa forma, mostra um desprezo para com o ser humano, para com os moradores da cidade. Então, para nós, serviço público, magistério com pagamento do piso, fim das terceirizações, fim dos CCs e plano diretor, que é alguma coisa urgente, revisar esse plano diretor. Então, isso são questões bem primeiras, logo quando a gente tomar posse, né, depois da eleição de domingo, e teremos que, então, organizar esses GTs de trabalho, os grupos de trabalho, para começar a pensar essa nova cidade. Como tu pretende, candidata, escolher a tua equipe de secretariado? Como tu pretende administrar a cidade através das secretarias? E uma segunda pergunta que eu te faço: como tu pretende construir um bom diálogo com o legislativo municipal? Bom, com relação às secretarias, também nós temos escrito no nosso plano de governo que nós queremos que sejam os secretários funcionários de carreira. Tu não pode chegar e querer fazer alguma coisa por uma cidade de cima para baixo. Então, tu tem que contar com pessoas que estão nas secretarias, que conhecem as secretarias, que são técnicos naquelas áreas, que conhecem, inclusive, a história daquela secretaria, os projetos que já foram feitos, aqueles projetos que são viáveis, os projetos que ficaram engavetados. Por quê? Por questões ideológicas não saíram das gavetas, apesar que Guaíba, há 94 anos, não muda a ideologia, né? Historicamente é governada por partidos de direita. Mas o que tem de disputa? Tem disputa de poder, disputa de beleza, né? Meu partido é melhor que o teu, mas todo mundo é igual, né? Os partidos são os mesmos, não mudou nada. É uma cidade que nunca foi governada pela esquerda. Então, para nós é importante que o funcionário público se sinta valorizado e saiba disso. E eles sabem, porque em todas as lives eu repito: quem será o secretário da educação? Já me perguntaram, né? O CEPER Sindicato, quando fez a entrevista, o Sindicato dos Professores, quando fez a entrevista, o SMPG. Então, será um professor ou uma professora que é de carreira, que é concursado. Quem mais conhece a rede, senão quem atua na rede? Quem mais conhece a Secretaria de Obras, se não um funcionário concursado da Secretaria de Obras? Quem mais conhece o Tesouro Municipal, a Fazenda Municipal, que não um funcionário lá de dentro da Fazenda? E isso não é ingenuidade da nossa parte. Nós sabemos muito bem o arroxo, o sufoco e a exploração que os funcionários de carreira sofrem, não exclusivamente neste governo, mas historicamente. Há perseguições, há desvio de função, em todas as secretarias. Então, se o funcionário demonstra que ele não fez campanha para determinado candidato, ele muda de função durante aqueles 4 anos de governo. Ele não é demitido porque ele é um funcionário concursado de carreira. Isso não pode acontecer. Uma cidade não pode ficar à mercê do desejo de uma prefeita. Por quê? Porque nós estaremos a serviço do público. É um cargo público, não é um reinado, é um cargo público. Quem se candidata ao cargo de prefeito ou prefeita não vai reinar, ele vai administrar, ele vai gestar tudo que é público para o público. Então, nada é da pessoa. E ela não pode pensar em ir para a prefeitura para se locupletar, ou seja, para ter ganhos. Porque este é o problema, muitas vezes, das pessoas quando elas chegam num cargo público. Então, por isso que nós
vamos convidar pessoas, vamos chamar pessoas, vamos conversar com as pessoas que já estão lá. Estas pessoas conhecem a história do município, estas pessoas conhecem a história da Secretaria da Saúde, do Desenvolvimento, a Secretaria da Fazenda, a Administração, a Agricultura, a questão ambiental, e assim sucessivamente. Né? Então, não é exclusivamente na educação que nós vamos fazer isto, porque todas as perguntas, elas giraram em torno da educação. Mas não será só na educação, né? Será em todas as secretarias. Tu me fizeste uma segunda questão, que é? O diálogo com o legislativo. Fundamental. Como será? Bom, em primeiro lugar, nós precisamos, queremos e desejamos que os nossos 4 candidatos sejam eleitos. Nossos 4 vereadores. Eles têm que estar lá. Se não estiverem os 4, que é o nosso projeto, nós teremos um deles lá. Né? E é fundamental que a prefeita esteja em constante diálogo com o legislativo. Há necessidade de estabelecer esta harmonia. Então, nós acreditamos que o legislativo, mesmo tendo uma função, e o executivo tendo que executar, e o legislativo pensar as ações públicas a serem desenvolvidas, faz-se necessário um diálogo permanente. Não será fácil, nós sabemos disso, não será fácil, porque nós somos um partido de esquerda. Nós temos 4 candidatos a vereadores, a Prof. Dani, a psicóloga Liane, o Clodoaldo e o professor Bruno. Nós precisamos eleger esses 4 candidatos, para que possamos fazer uma administração com uma boa representatividade na Câmara de Vereadores. Então, nós não precisamos, né, fazer qualquer outro tipo de ação, não vamos fazer nada à revelia, não é essa a intenção, é estar caminhando par e passo com o espaço legislativo do município. Estava mudo meu telefone. Meu telefone não, a live estava muda. Como o pessoal sabe, nós temos nesse pote 4 assuntos, 10 assuntos, nós vamos sortear 4 assuntos, um de cada vez. E a candidata Líbia vai responder as propostas para esta área. Então, vamos sortear o primeiro assunto. Não consigo ler. Educação. Que maravilha! Que maravilha falar da educação para uma prefeita educadora. Vamos sim, vamos falar. Tá com a palavra, Líbia. Tá bom. Nós temos vários eixos para pensar a educação. Uma questão que é muito importante para nós é o Sistema Municipal de Ensino. Né? Guaíba é uma das primeiras cidades que instituiu o seu Sistema Municipal de Ensino. Então, a nossa proposta é fortalecer esse sistema através do Conselho Municipal de Educação, da Secretaria Municipal de Educação, de forma que nós vamos incentivar a formação continuada dos profissionais de educação e, para isso, realizar parcerias com as IES, as instituições de educação públicas. Né? Então, as universidades, nós temos a UERGS aqui em Guaíba, e as universidades federais, no caso, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é logo aqui em Porto Alegre. Realizar o concurso público para ingresso no serviço público dos profissionais docentes e não docentes, que é aquilo que eu te falava. Docente é o professor, não docente é o funcionário de escola, porque ele precisa ter um vínculo
com espaço educativo, porque ele também é um educador. Promover a remuneração digna para os profissionais, docentes e não docentes, e cumprindo principalmente o pagamento do piso salarial nacional previsto no Fundeb, que é o Fundo Nacional para Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização do Magistério. A preservação do limite máximo de alunos em sala de aula, permitindo o atendimento para todos e a inclusão dos estudantes com necessidades especiais, garantir autonomia para a escola construir participativamente o seu projeto político-pedagógico, porque para nós essa é a essência da escola, né? A gestão democrática, né? Estimular a educação para a democracia, para a diversidade, para os direitos humanos, estimular e promover a participação da comunidade escolar na gestão democrática. Como é que isso se dá? Isso se dá, gestão democrática, através da eleição direta para a direção e para os conselhos escolares. Defendemos a criação dos grêmios estudantis e o fortalecimento da associação de pais e responsáveis pelos estudantes. Nós também vamos promover o convívio saudável entre os educadores e o poder executivo através do sindicato dos professores. É fundamental que haja essa relação, porque isso é saudável. Não significa que a gente vai fazer uma parceria com o sindicato, né? Não é isso. Mas é que o sindicato realmente revele, né, os anseios da categoria, que traga até a Secretaria Municipal de Educação, que haja esse diálogo, né, que não haja atritos. É fundamental também para a saúde de todo esse coletivo. Nós queremos ainda fazer uma campanha propositiva, fomentando o diálogo com a sociedade sobre o que é educação pública, para que a escola ela seja um espaço emancipatório da comunidade onde ela está inserida. Nós estamos propondo também o ensino de noções básicas sobre a Lei Maria da Penha nas escolas municipais. É muito importante que a questão da mulher seja de conhecimento público, né? Não é mais possível, né, que as mulheres continuem sendo espancadas, que as meninas continuem sendo violentadas. Então, é na escola que a legislação que defende a mulher precisa ser colocada e ser dada a conhecer. Afirmar o reconhecimento da escola como centro de investimento nos territórios periféricos, pois é a única política obrigatória para todas as crianças e adolescentes. E é também o ponto comum da comunidade para todas as famílias em todos os bairros da cidade. Nós também defendemos o retorno às aulas presenciais, mediante a vacinação de todos os segmentos da comunidade escolar. Com isto, eu estou afirmando que não defendemos a volta às aulas enquanto não houver vacinação para toda a população. Ou seja, escolas fechadas, vidas preservadas. Reconhecer, isso é muito importante, reconhecer que as escolas não poderão ser as mesmas do que eram antes da pandemia. E incentivar mudanças tanto na estrutura das escolas quanto no seu quadro de pessoal. Ainda mais se não tivermos uma vacina amplamente difundida na população. Porque o que tudo indica, primeiramente serão vacinadas as pessoas de risco. Então, provavelmente, haverá necessidade de abertura das aulas, não se sabe quando, fevereiro, março, abril, isso não se tem ideia, né? Só depois que houver um determinado controle dessa pandemia. E, claro que haverá necessidade de mais equipamentos de segurança sanitária nas escolas, haverá necessidade de mais funcionários de escola, né, para auxiliarem nessa atividade sanitária. Nós queremos também fortalecer o Conselho Municipal de Alimentação Escolar e o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Nós queremos implementar um projeto piloto de escola de tempo integral, né? É um desejo nosso do PSOL. Não podemos fazer todas as escolas de tempo integral,
até porque é um investimento que nós não podemos prometer, envolve, né, um aporte financeiro muito grande, mas um projeto piloto de escola de tempo integral, onde a criança vai entrar de manhã e vai sair de tarde, e vai ter pelo menos 3 refeições, este nós vamos fazer. Então, nós vamos conversar com a categoria, junto com o sindicato, e vamos pensar qual a escola, né, que tem a melhor infraestrutura, porque é desde a questão sanitária, passando, inclusive, por uma cozinha, né, em condições de atender e suprir essas necessidades. Nós estamos garantindo desde o início da nossa campanha, a gente está repetindo que nós garantimos a aplicação dos 5% do Fundeb para o investimento na rede de atendimento infantil, ou seja, de 0 a 5 anos, bem como a ampliação de estruturas públicas já existentes, porque sabidamente em Guaíba há obras do Pró-Infância que não foram concluídas ainda. E também... Candidata, Oi. Candidata, foi, só questão do tempo, nós temos que passar para dar uma hora certinho. Tu quer finalizar um pouco? Eu só ia falar sobre o polo tecnológico, que nós também defendemos que haja um polo tecnológico em Guaíba, uma parceria da Escola Solon Tavares, da UERGS e do Instituto de Educação Gomes Jardim, que oferece curso técnico de celulose. Vamos para outro tema. Assistência social. Eu não dá para ver aqui. Consigo ler. Agora deu. Aqui, agora deu. Assistência social, pode falar. Quando se fala de assistência social, a gente está falando de um recorte das políticas públicas, que é uma política que está vinculada também e que envolve uma série de outras, né, de outras políticas. A assistência social, para ela acontecer, ela precisa estar estruturada e vinculada de forma direta com as políticas nacionais, né? A assistência social, ela tem hoje, não é de hoje, porque a garantia da assistência social, ela se fortalece mesmo lá na Constituição de 88 e depois lá na década de 90, quando sai a LOAS, né? Que é a Lei Orgânica da Assistência Social, e que tira aquele caráter de assistencialismo histórico no Brasil, mas que mantém o nome, assistência social, né? Quando deveria ser política para os excluídos, né? Quando se fala quem recebe, né, quem tem direito à assistência social, todo aquele sujeito que não estiver empregado, né, todo aquele sujeito que estiver com uma mobilidade, com a sua mobilidade comprometida, todo aquele sujeito cadastrado junto, não só ao INSS, mas junto, apoiado também pela LOAS, com necessidade especial, né, uma pessoa com necessidade especial que tem direito a um salário mensal, que é via INSS. Então, é um conjunto da população que não tem carteira assinada, que não tem um trabalho fixo, que vive normalmente na periferia, né? E são aquelas pessoas que, de certa forma, dependem de verba pública para sobreviver. O que nós temos organizado hoje em Guaíba, e que por isso que eu te disse que a assistência social é muito maior, né, do que simplesmente dizer é isto. Até porque, muitas vezes, há uma confusão com assistência social e assistencialismo. O que as pessoas conhecem mais é o assistencialismo. Elas vão na secretaria, por exemplo, de assistência social e pedem alguma coisa que elas estão necessitando naquele momento. Quando, na verdade, elas deviam ter um cadastro, receber mensalmente um acompanhamento financeiro, né, ter
um acompanhamento financeiro que o governo federal agora, nesse momento de pandemia, de contragosto, estava pagando R$600, mas já cortou para 300, com vias de querer chegar a 200, mas que agora, de certa forma, foi convencido por alguns congressistas a continuar pagando enquanto houver pandemia. Então, a assistência social, ela fica muito, mesmo ela tendo uma legislação orgânica própria, ela fica muito à mercê das pessoas que estão gestando as prefeituras e que muitas vezes fazem essa confusão entre assistência social e assistencialismo. O assistencialismo supre uma necessidade imediata. A assistência social tem que prover educação, saúde e condições de sobrevivência. E aí a gente volta para a questão da moradia popular. Próximo tema. Cultura. Cultura. Para nós do PSOL, a cultura é prioritária e quando se fala em cultura, inclusive a gente colocou no nosso programa de governo a cultura da preservação, inclusive, né, a preservação do próprio patrimônio natural. No nosso plano de governo, nós pensamos em ter um calendário de eventos culturais e esportivos para todo ano, né, que esse calendário precisa ser mostrado, precisa estar visível, né, pretendemos acompanhar e incentivar as ações propostas pelo Conselho Municipal de Políticas Culturais, essa cidade tem esse conselho, né, promover e incentivar as ações culturais que atravessem as diversas expressões artísticas. Desculpa, né, só te interromper, tem esse conselho e eu sou membro titular desse conselho. Que lindo, Pedro, que bom, parabéns. Pois é, ele é um conselho que não já está há mais de 2 gestões, não é? Então, ele tem o papel de pensar políticas culturais. Inclusive, nós fizemos uma das lives das Sempre às Terças, onde se discutiu políticas culturais, né? E aí convidamos 2 dos convidados muito envolvidos com cultura, e um deles, inclusive, já fez parte também desse conselho. Então, voltando ao nosso programa, nós queremos promover e incentivar ações culturais que atravessem as diversas expressões artísticas, né? Principalmente dando ênfase às originadas na periferia da cidade, porque Guaíba é uma cidade rica em cultura, mas, historicamente, a cultura parece que só pode ser vista no centro da cidade, né? Quando, na verdade, a gente quer que o bairro se veja, né? E que o centro vá ver as atividades do bairro, não que o bairro não possa vir para o centro, mas que a cultura que existe, os artistas que existem nos bairros, eles sejam valorizados e se organizem, né? Então, incentivar os artistas locais, né, através de eventos periódicos, que através da música, do teatro, do cinema, da dança e tantas outras manifestações culturais, elas aconteçam e tenham núcleos que tenham pontos, né, culturais ou pontos de cultura nos bairros da cidade. Incentivar a realização da Feira do Livro, é um evento que já existe, né, mas como um evento cultural, né, que ele congregue a literatura local, regional, nacional, internacional, e que também tenha atividades paralelas que promovam artistas locais nas diferentes áreas da cultura. E valorizar também e divulgar o patrimônio material e imaterial do município, promovendo atividades que envolvam a visitação guiada e a pesquisa como ferramentas de aprendizagem, né? Nós queremos também incentivar
aí sim o potencial turístico, comunitário, educacional, rural e histórico. Uma questão que para nós é muito importante é a revitalização do prédio do mercado público para uso como tal, né? Que o prédio do mercado volte a ser mercado. Criar também um espaço cultural municipal público de multiuso, porque não tem na cidade, né? Não tem. Cada vez que há um grande evento, ou quem traz ou patrocina o evento tem que providenciar o espaço, ou então tem que ser alugado o espaço, né? Porque a cidade não tem, né? Então, pensar nisso, né? Isso é muito importante, que a cidade tenha um espaço seu. Vamos sortear o último tema. Saúde. Ops. Muito bem. Saúde nesta cidade é um tema que apareceu em todos, mesmo com sorteio, a saúde nunca ficou fora. Saúde e educação sempre estiveram presentes, né? Eu vou começar com a questão do concurso público, né? Para nós, a defesa do concurso público para ingresso dos servidores públicos nos espaços de trabalho na saúde, né? E terminar com a terceirização também na saúde, né? Fazer a defesa intransigente da vida da população, através do incentivo do uso de máscaras em locais externos, fora de casa, né? E evitar aglomerações. Né, defender a aquisição da vacina contra a Covid-19 e outras doenças, para uso em todos os moradores da cidade, de forma planejada, priorizando as pessoas do grupo de risco, fortalecer a atuação do Conselho Municipal de Saúde de forma transparente, propor a elaboração de um plano municipal de saúde, propor que a CMPC aporte recursos para as condições de convivência com os moradores da cidade, ampliando o cuidado com o odor e o ruído que ela provoca, aperfeiçoando equipamentos para esse fim, e dessa forma a fábrica estabeleceria uma relação mais saudável com todos os moradores da cidade. Incentivar e valorizar o programa Saúde da Família em todas as UBSs, as unidades básicas de saúde, avaliar a atual estrutura dos aparelhos do SUS, né, as UBFs, as ESFs, a saúde da mulher, tudo em conjunto com a população, propondo melhorias para atender as demandas de cada bairro, né, respeitando as suas singularidades, estabelecer uma política de saúde animal voltada para o controle da zoonose, que garanta o bem-estar animal, que combata os maus tratos e o abandono, isso em parceria com ONGs e clínicas veterinárias, cuidados higiênicos com a criação de animais de tração em zona urbana, bem como as pequenas criações de aves e suínos para consumo, propor o atendimento humanizado dentro da assistência à saúde, isso é muito importante, receber bem as pessoas, atender bem as pessoas, defender que os profissionais das unidades de saúde do município, no ato de registro de entrada e de atendimento da usuária, da mulher, que eles fiquem obrigados a informar as mulheres vítimas de estupro, que caso venham a engravidar, essas mulheres poderão interromper legalmente a gravidez, conforme determina o artigo 128 do Código Penal. Elaborar políticas públicas específicas para o enfrentamento dos processos de adoecimento psíquico decorrentes da pandemia, da Covid, né, com a construção de uma rede municipal de atendimento psicológico online, criar clínicas populares de atendimento psicológico nos bairros, conveniadas e subsidiadas pela prefeitura. Isso vai democratizar o acesso ao atendimento psicológico e, principalmente, fortalecer o hospital totalmente público, com servidores de carreira e também com leitos para maternidade. Esse tema da maternidade é um tema frequente, e já que temos agora o Hospital Berço Farroupilha, que foi construído prioritariamente com 10 leitos de UTI para a Covid, que ele também
né, gradativamente vá abrindo e proporcionando uma maternidade no município. Candidata, nós temos mais 15 minutos, então nós vamos fazer mais 3 perguntas da União das Associações de Moradores de Coaíba, que mandaram para a senhora, no final nós fizemos as considerações finais. Primeira pergunta é: uma das premissas dos conselhos municipais é fiscalização de recursos, receitas, legalidade, legitimidade, economicidade e o combate à corrupção. Como pretende manter o diálogo com esses órgãos? Está com a palavra, candidato. Os conselhos, para nós do PSOL, eles são basilares, porque eles são representativos. Então, o que nós precisamos conhecer são as normas de organização desses conselhos. Nós defendemos todos os conselhos. Conselho Municipal de Educação, Conselho de Políticas de Cultura, Conselho Municipal de Saúde. Nós queremos criar um Conselho da Mobilidade Humana. Não teve essa pergunta, né, para a gente falar de mobilidade. Nós defendemos um Conselho de Mobilidade Humana, ou seja, tem política pública, tem que ter conselho. Não se faz política pública sem conselho. Por quê? Porque o conselho é a ferramenta da população que se faz representar ali. Por quê? Porque a população tem a Câmara de Vereadores. Lá estão os seus representantes eleitos. E os conselhos municipais são espaços públicos que, de certa forma, são pequenas câmaras, que não têm o mesmo poder, mas são coletivos representativos da população. Então, esses coletivos são muito bem-vindos, eles são fundamentais para uma gestão de qualidade numa prefeitura que se quer transparente, numa prefeitura que se quer para todos e ouvindo todos. Então, o único cuidado que a gente tem que ver e perceber é a norma daquele conselho. Quais são os critérios de representatividade? E isso, se houver necessidade, será revisto, mas os conselhos são fundamentais. Sem conselho de cada uma das políticas públicas, ninguém governa o município. E no nosso governo, os conselhos não serão fantasia. Os conselhos terão voz. Próxima pergunta. Coaíba tem uma tal cultura que só grandes empresas geram empregos. Quais seriam as formas possíveis de atrair mais investimentos e gerar empregos? A primeira questão para abordar esse tema da geração de empregos é a cidade se aceitar. Primeiramente, valorizar o que ela tem. Tem vários pequenos empresários, microempresários na cidade, que são aqueles que trabalham com a venda de frutas, de verduras, os mini mercados, as lojinhas pequenas. Esses são os nossos investidores. As grandes redes, em primeiro lugar, não vendem produto nacional, vendem produto o objeto nascedouro desse produto, a origem, o que gera esse produto, vem do exterior. Muitas vezes de trabalho escravo lá no exterior. E aqui no Brasil, sabidamente, nas grandes capitais, há muitos espaços onde imigrantes trabalham de forma escravizada, produzindo roupas, produzindo calçados para serem vendidos nos grandes magazines, nas grandes lojas. Então, o que se compra nessas grandes lojas é resultado de um trabalho escravo e é um dinheiro que muitas vezes vai para as multinacionais. Então, se nós queremos valorizar a nossa cidade, por que a gente não compra na esquina de casa? Por que a gente vai comprar nas grandes redes? E segunda questão, queremos sim que venham empresas
desde que elas assumam um compromisso, primeiro, com a sustentabilidade, o compromisso de não poluir as nossas águas, de não poluir o nosso ar que nós respiramos, que já sofre uma certa poluição, o nosso Lago Guaíba, que já está poluído, e essas empresas que vierem, elas terão que pagar impostos, elas terão que assumir a responsabilidade de empregar os moradores de Guaíba e não trazer os seus próprios empregados e estabelecer-se em área que a prefeitura determinar, ou seja, em nenhuma área de preservação. Queremos que venham, desde que cumpram todas as normas de segurança para a qualidade de vida da nossa população. Candidata, a última pergunta, te dou 3 minutos para responder, 4 minutos, que nosso tempo está acabando, infelizmente. Em 2020, tem ocorrido muitas apreensões de drogas, exibições de ladrões de carros e sequestradores nas Pedras Brancas. Quais suas propostas para a segurança, junto com a BM, Brigada Militar, em bairros longe do centro? Bom, em primeiro lugar, a gente está falando de narcotráfico, a gente está falando de violência, a gente está falando de criminalidade. Sabidamente, tudo isso está em Guaíba. Há necessidade, sim, de um Conselho Municipal de Segurança e há necessidade de uma parceria com a Brigada Militar para se discutir, em primeiro lugar, uma educação voltada para a segurança, né? E quem vai fazer esse trabalho da educação voltada para a segurança, uma educação contra a violência, são as escolas. Os professores da Rede Municipal de Guaíba são professores extremamente habilitados, professores com uma formação acadêmica excelente. Eles têm condições de desenvolver projetos e a própria Secretaria Municipal de Educação oferecer projetos para que as crianças identifiquem e saibam o significado da violência, tanto externa, que todos nós estamos sujeitos na rua, como a violência interna dentro das nossas casas, dentro da casa das crianças. E a Brigada Militar, ela tem um papel, né, o papel da segurança pública. Certamente, uma das questões prioritárias para nós é conversar, ouvir, se não há um Conselho Municipal de Segurança emergencial que ele seja criado, com representação da comunidade, e a segurança é para toda a cidade. Nós temos que terminar com esse conceito que a violência está na periferia. A vida está em toda parte. Inclusive, em algumas lives eu usei muito uma expressão que é muito nossa do PSOL. O que nós precisamos, não só em 2020, o que nós precisamos sempre para vivermos? Nós precisamos de dinheiro para comer, de saúde para viver e de segurança para não morrer. Nas periferias das cidades e na periferia de Guaíba, morrem jovens, negros, LGBTQIs e mulheres negras diariamente, num número que nós nem dominamos. Mas no momento que percebemos a necessidade de uma política educacional, porque ela é fundamental. Então, quando se fala em segurança, necessariamente temos que falar em educação e cultura. Essas duas ferramentas combatem a segurança. Depois vem o emprego, depois vem a saúde, mas nessa ordem, educação e cultura salvam vidas. Líbia, agora eu queria falar, eu queria agradecer todos as pessoas que vê essa live e viram todas as 7 lives que eu fiz com os candidatos a prefeito de Guaíba. Eu termino essa live Papo Guaibense, especial eleições com a Líbia. Eu agradeço a confiança dos candidatos a prefeito em participar dessa live.
uma experiência ótima, profissional para mim. Então, para minha confiança é tudo. Então, eu queria deixar, Líbia, agora 5 minutos mais para ti. Queria te agradecer e agradecer todos os que estão nos assistindo. Eu desejo a todos uma ótima votação no próximo domingo. Nós, do Repórter Guaibense, vamos fazer uma apuração forte na festa da democracia. Obrigada, Líbia. Muito obrigada também, e convido a todas as pessoas, a todos os internautas que estão acompanhando esta live, que repliquem, que divulguem nossos cards. Nós temos cards belíssimos sobre todas essas temáticas que eu abordei, mesmo eu tendo abordado 4, eu consegui por tabela falar um pouco das demais, que são muito importantes, né? E dizer para as pessoas que Guaíba merece um governo de esquerda e que eu não estou só. Eu estou acompanhada de muitas pessoas em Guaíba, mas principalmente eu estou acompanhada do Eduardo Ferreira, nosso vice, nosso candidato a vice. Estou acompanhada da prof. Daniela Peretti, da psicóloga Liane Tonelotto, do Clodoaldo, que é funcionário público aposentado, e do professor Bruno Silveira. Essas pessoas, junto comigo e eu com elas, formamos um coletivo de esquerda que pretende, sim, chegar à Prefeitura de Guaíba e pretende e precisa chegar à Câmara de Vereadores de Guaíba, porque o PSOL é um partido necessário. Guaíba não conhece um governo de esquerda. Guaíba não conhece uma cidade educadora. Guaíba não conhece uma cidade com cultura. Guaíba não conhece uma cidade com políticas culturais, com mobilidade humana. O que Guaíba conhece é o embate entre pessoas, entre partidos conservadores, que nos levam às mesmas propostas, às mesmas ações, os mesmos procedimentos. E aqueles que são os mais importantes, que são os excluídos, os que não têm trabalho, os que não têm carteira assinada, os que têm que juntar dinheiro para sair da periferia e chegar no centro, para um atendimento no PA, agora no Hospital Berço Farroupilha, um atendimento no centro, nas unidades do CAPES, essas pessoas são as pessoas prioritárias para nós do PSOL. Então, eu te agradeço mais uma vez, Pedro, essa oportunidade de falarmos exatamente no último dia de campanha e dizer que o PSOL é um partido necessário. Então, eu te convido, vem com a gente fazer uma Guaíba diferente. Vota 50, vota PSOL. Até mais, pessoal. Agradeço todo mundo. Também agradeço aqui a União das Associações de Moradores, a UANC, que durante essas 7 semanas estiveram presentes nesse projeto com os candidatos a prefeito de Guaíba. Muito obrigado e até a próxima.